Nossos cumprimentos a todos. E vamos então dar continuidade no estudo do livro Mediunidade e Obsessão em Crianças, de Sueli Caldas Schubert. Há 15 dias atrás, fizemos observação sobre o ser humano, que ele não é apenas o resultado de um espermatozoide de um óvulo que dá origem ao zigoto, mas é, acima de tudo, um espírito que retorna ao cenário terreno com uma nova proposta de vida, com todo o seu cabedal de aquisições, conhecimentos e expectativas, e que após a fecundação se liga, através de seu perispírito, à nova forma física que se inicia. Esta é a gênese da vida física. A presença do espírito é fator determinante e indica que o feto não é apenas um amontoado de células que se organizam de forma automatizada, mas sim um ser humano que regressa ao plano material com seus sentimentos, virtudes e paixões, e acima de tudo, que necessita da sagrada oportunidade de um novo corpo físico. Chegamos a mencionar do livro Missionários da Luz a reencarnação de Sigismundo, que contém no capítulo 13 deste livro, que, segundo o autor espiritual André Luiz, expressivo número de reencarnações são precedidas por um planejamento meticuloso que engloba desde a escolha dos pais, o meio em que acontecerá o retorno, até minuciosas providências com relação ao corpo carnal, que registrará as sequelas, as distonias ou equilíbrio, a harmonia que se expressam as aquisições do espírito através de seu campo perispiritual. Chegamos a mencionar também, no Evangelho segundo o Espiritismo, sobre o enfoque das diferentes categorias de mundos habitados, que nossa Terra está classificada entre aqueles de provas e expiações, o que quer dizer que a humanidade que habita o planeta está neste patamar evolutivo. Portanto, a nossa casa planetária está concorde com seus habitantes. Em decorrência, os espíritos encarnados e desencarnados que integram a população total do globo terrestre apresentam-se nestas mesmas condições, e cada um terá a programação espiritual que lhe for mais benéfica e produtiva, com exceção de determinados espíritos que reencarnam em missão no planeta. Ao ser programado o retorno de um espírito, se esse estiver no nível de provação, terá condições de solicitar alguma experiência que lhe pareça necessária, propor algo, como também ouvirá as ponderações e orientações de seus guias espirituais, que analisarão sua ficha espiritual e as probabilidades de êxito, de acordo com as tendências, conquistas e comprometimentos relacionados com as experiências pregressas. Nos lembrando sempre que as provações mudam de curso, suavizando-se ou agravando-se conforme o desempenho do espírito. As expiações, entretanto, expressam situações mais graves e, por isso mesmo,
são impostas e irrecusáveis. Segundo Joana de Ângeles, constituem medicação eficaz, a cirurgia corretiva para o mal que se agravou. Citação do livro de Joana de Ângeles, Plenitude. Sua diferença primordial em relação às provações reside no fato de que estas promovem o indivíduo através do sofrimento reparador, enquanto as expiações visam a restaurar o equilíbrio perdido, ao tempo em que reconduzem o infrator à posição espiritual em que se encontrava antes da queda desastrosa. Os quadros expiatórios traduzem situações de maior gravidade, não sendo possível uma mudança de curso, embora possam ser atenuados, dependendo da conduta daquele que está submetido a tais experiências. É importante ter em mente que a dor não é uma punição divina, mas um processo educativo íncito na lei de ação e reação. Quando agredimos a lei divina, esta, nos seus perfeitos mecanismos, nos propiciará a reação correspondente aos atos danosos praticados por nós. Isso, é óbvio, ocorre igualmente em relação às ações altruístas que realizamos. Cada um vive com a consciência que estrutura. Podemos observar entre os quadros expiatórios as ocorrências de limitações orgânicas e mentais graves, as patologias congênitas irreversíveis, enfermidades degenerativas, alguns tipos de câncer, certos tipos de transtornos mentais. São recursos educativos para o infrator reincidente e rebelde. Diante destas explicações extremamente justas, porque abrangem todos os seres humanos na sua escalada evolutiva, embora apresentem infinitas gradações de acordo com o patamar evolutivo de cada um, trazem no seu bojo a presença permanente da misericórdia divina, a velar e amparar a todos os seus filhos. Cabe-nos, de nossa parte, diante desses nossos irmãos que estão vivenciando expiações dolorosas, ter o cuidado e a sensibilidade de não rotularmos como criminosos, desertores, traidores das leis divinas. Porque, quem sabe, talvez em nosso passado tivéssemos a mesma conduta que hoje recriminamos ou condenamos. Joana de Ângeles enfoca neste mesmo livro Plenitude a questão das aparentes expiações, seres que, em nome do amor, escolheram situações de grande sofrimento para exemplificarem coragem, paciência, resignação, ou mesmo um alerta e um convite para uma vivência espiritualizada junto aos que o cercam. Jesus é o exemplo máximo. Na mesma linha estão também Francisco de Assis, Helen Keller e alguns outros vultos que não expurgavam débitos e se constituíram em lições vivas de amor à humanidade. Um tipo de sofrimento crédito. E no Evangelho de João, no capítulo 9,
nos itens de 1 a 41, encontramos a cura do cego de nascença, que é um excelente e belo exemplo de sofrimento crédito. Vamos analisar o trecho. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pegou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. Não está aí muito claro o texto evangélico? E voltando agora a André Luiz, usando como exemplo o processo reencarnatório de Sigismundo, que retornaria à esfera terrena com o propósito de reharmonizar-se com desafetos do passado, André evidencia a cuidadosa programação que antecede o momento do nascimento e que nos enseja conhecer um pouco a trajetória do ser em suas etapas evolutivas. Assim, já sabemos que, acima de tudo, esplende o espírito imortal que imprime na organização fetal, através de seu perispírito, os seus conteúdos energéticos para escrever mais um capítulo da sua história pessoal. André Luiz esclarece quanto a outros processos reencarnatórios que vale mencionar. É importante ressaltar ainda que cada um de nós conta com orientadores espirituais, espíritos amigos que se interessam pelo nosso progresso, e, em especial, com aquele que é denominado anjo da guarda. Este é o espírito protetor que vela mais diretamente pelo reencarnado. Todos os seres humanos contam com essa proteção. Até a idade de 7 anos, o espírito protetor está bem próximo de seu protegido. Por essa época, o processo reencarnatório está consolidado e esse bom amigo passará a segui-lo a certa distância, permitindo-lhe gradualmente o exercício de seu livre-arbítrio e o crescimento pessoal à custa do próprio esforço. Mas sempre estará emitindo ideias e instruções que o ajudem nas suas escolhas. O espírito vem, portanto, reaprender a vida e, a partir das novas experiências, reconstruir o seu mundo íntimo através dos reajustamentos que possa conseguir com seus credores e com os demais que lhe enriquecerão o convívio pessoal. A importância da missão dos pais avulta nesse contexto, conforme ressalta Allan Kardec no capítulo 28, no item 53 do Evangelho segundo o Espiritismo, do qual nos diz: o encargo de lhes guiar os primeiros passos e de encaminhá-los para o bem cabe a seus pais, que responderão perante Deus pelo desempenho que deram a este mandato. Para facilitar-lhes, foi que Deus fez do amor paterno e do amor filial uma lei da natureza, lei que jamais se transgride impunemente. E assim vamos concluir por hoje. Daqui a 15 dias, voltaremos com o estudo desse mesmo livro, Mediunidade e Obsessão em Crianças, por Sueli Caldas Schubert. Uma boa semana a todos.